Você já deve ter ouvido falar que um dos principais vilões da saúde atualmente é o açúcar, que é um componente presente em praticamente todas as coisas que a gente come. E ele também é um vilão para a saúde bucal. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para conscientizar como o açúcar em excesso pode prejudicar a sua saúde bucal e te mostrar dicas de como você pode diminuir o consumo desse ingrediente tão prejudicial para a nossa saúde. E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e nesse vídeo eu vim conscientizar sobre o consumo do açúcar, como ele prejudica a saúde bucal e o que você pode fazer para diminuir o consumo desse ingrediente. Muitos têm falado como o açúcar é prejudicial à saúde geral, mas ele também é muito prejudicial para a saúde bucal, porque o açúcar é a fonte de energia das bactérias que habitam a boca. Quando a gente come muitos alimentos ou bebidas muito açucaradas, essas bactérias se alimentam deste açúcar e o processo de metabolização desse açúcar vai produzir os ácidos. Esses ácidos têm um efeito prejudicial aos dentes, contribuindo para o desenvolvimento das cáries e de outros problemas bucais. A famosa cárie dentária, que é uma das doenças mais comuns no mundo, elas aparecem quando os ácidos gerados pelas bactérias que comeram esse açúcar atacam o esmalte dental, levando a uma desmineralização do esmalte. Se as cáries não forem tratadas, elas vão progredir, causando dor, infecção e, em casos mais graves, até a perda do dente. Além das cáries, o consumo frequente do açúcar pode provocar erosão dental. Os ácidos vão desgastar o esmalte dental, tornando os dentes mais susceptíveis às manchas e à sensibilidade. A presença constante do açúcar na boca também pode contribuir para o acúmulo de placa bacteriana, que é um dos fatores de risco para as doenças gengivais. A gengivite e a periodontite pode causar uma inflamação nos tecidos que sustentam os dentes, sangramentos gengivais, pode ocorrer perda óssea e até mesmo a perda dos dentes. Apesar de todos esses danos que o açúcar pode provocar, ele não afeta a saúde bucal de todas as pessoas da mesma forma. Existem alguns fatores de risco que podem fazer com que agrave esses problemas que eu citei que o açúcar provoca. Por exemplo, a frequência do consumo. Não é a quantidade do açúcar que importa, e sim a frequência com que ele é consumido. Por exemplo, lanches e bebidas açucaradas ao longo do dia aumentam o tempo de exposição dos dentes aos ácidos. Faz com que o açúcar o tempo todo esteja na boca e os prejuízos sejam maiores. Pessoas que consomem o açúcar, mas têm uma rotina de escovação dental eficiente, estão em menor risco de desenvolver problemas bucais relacionados à ingestão do açúcar. Além disso, se você tem uma dieta equilibrada, com nutrientes essenciais, incluindo frutas e verduras, e com menos carboidratos simples, você pode ter menos efeitos negativos do açúcar na sua saúde bucal. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre os alimentos cariogênicos, os alimentos que prejudicam mais a sua saúde bucal. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse de ver depois. Mas apesar disso, não quer dizer que você nunca vai poder consumir o açúcar. Você tem que consumi-lo com responsabilidade. Por exemplo, se você tem aquele costume de chupar uma balinha ao longo do dia, toda hora você chupa uma balinha, aquele açúcar vai continuar presente dentro da sua boca, fazendo com que as bactérias estejam em contato com esse açúcar constantemente, provocando a formação de mais ácidos e fazendo assim aparecer as cáries e os problemas bucais. Até mesmo aquele cafezinho com açúcar faz com que esse açúcar esteja presente na sua boca e gere os problemas relacionados à ingestão frequente do açúcar. Beber refrigerante ao longo do dia e não escovar os dentes faz com que esse açúcar esteja o tempo todo nos seus dentes. É a mesma coisa de toda hora você estar pincelando seus dentes com açúcar. Na saúde bucal, o açúcar é mais perigoso pela sua frequência e não pela quantidade ingerida. Para você não ter os prejuízos do açúcar na sua saúde bucal, primeira coisa, você tem que decidir a diminuir o consumo do açúcar. E um dos primeiros hábitos
que você tem que aderir na sua vida é de ler rótulos dos alimentos. Ao comprar algum alimento, leia os ingredientes que estão presentes para você identificar o teor de açúcar. Agora ficou mais fácil porque as embalagens estão vindo com a descrição alto teor de açúcar ou baixo teor de açúcar. Isso facilitou muito a gente identificar os alimentos com alto teor de açúcar. Sempre preste atenção nisso. Tente trocar os lanches com carboidratos simples, como lanches que têm muitas farinhas, muito açúcar adicionado, por lanches mais saudáveis, frutas, vegetais, e deixe um pouco de lado os doces. Não tenha a frequência de comer alimentos adocicados ao longo do dia, que isso pode prejudicar a sua saúde bucal. Troque os refrigerantes e os sucos por água. A água vai ajudar a enxaguar a boca e evitar que aquele açúcar continue nos seus dentes. Tente estipular uma quantidade máxima de açúcar que você pode ingerir durante o dia e tente não ultrapassá-la. Tente escovar os dentes logo após as refeições. Assim, você vai limitar o consumo de alimentos aleatórios ao longo do dia e assim o açúcar não vai ficar presente nos seus dentes o tempo todo, não prejudicando a sua saúde bucal. A rotina de visita ao dentista também é muito importante, porque o dentista ele vai conseguir identificar precocemente algum problema, alguma cárie inicial, fazendo com que tenha a possibilidade de fortalecer esse esmalte antes mesmo que ele se torne uma cavitação de cárie. O açúcar, com as bactérias da boca e toda essa rotina desregulada pode fazer com que a sua saúde bucal seja muito prejudicada. Mas com a conscientização, com a adequação de hábitos alimentares mais saudáveis e uma rotina de higienização e visitas regulares do dentista, pode evitar grandes problemas na sua saúde bucal. Se você ficou com mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder. Fiquem com Deus, beijos, tchau!